Olá, queridos e queridas, estou aqui de novo com vocês. Aqui é o professor Valmar Sobrinho, sou professor de Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e estou aqui para resolver a nossa segunda questão de cinemática que caiu no Enem 2019, tá bom? Vamos lá para a questão? Bom, a questão diz o seguinte: na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos, entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no Oceano Atlântico. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, era. Ele quer que a gente calcule, que a gente compare a velocidade angular, tá certo? Do foguete que caiu, tá certo? Com a velocidade angular da Terra, do ponto de reentrada. Não é assim? Então, o que a gente faz? Professor, preste atenção. De novo, ele quer que a gente fale aqui, ó, de uma velocidade angular. Só que ele falou pra gente que esse foguete entrou na atmosfera, tá certo? Ó, entrou na atmosfera acima de quem? Acima da cidade do Rio de Janeiro e caiu no Oceano Atlântico. Veja, ele entrou na atmosfera bem aqui, ó, em cima do Rio de Janeiro. E aí as pessoas que estavam no Rio de Janeiro conseguiam ver o foguete caindo, tá? Só que o foguete caiu, professor, no Oceano Atlântico. Ele veio cair aqui, ó, dentro dessa região aqui do Oceano Atlântico. Ele está mostrando para a gente qual é o sentido de rotação da Terra. Está mostrando que a Terra gira assim, pessoal. Isso, a Terra vai girar dessa forma, tá certo? Aí você presta atenção no seguinte. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui para você. Terra, tá certo? A gente tem aqui Terra. Você pensa o seguinte. Quem tá, vamos supor que aqui seja a cidade do Rio de Janeiro, tá? Esse foguete, ele entra na atmosfera e ele começa a cair aqui, ó, na cidade do Rio de Janeiro. Se ele só cai, professor, ele bate aqui no Rio de Janeiro. Só que a Terra não fica aqui parada, ela vai girando, concorda? Então, quando a Terra vem girando, professor, e esse foguete ele vai caindo, também vai girando, olha aqui. Se ele gira com a mesma velocidade angular da Terra, a Terra está girando com a velocidade angular e ele com a mesma velocidade angular da Terra, ó. Onde é que ele cai, professor? Está girando com a mesma velocidade angular, ele continua caindo na cidade do Rio de Janeiro. Agora veja, se por acaso, a Terra estivesse girando aqui, ó, mais rápido do que o foguete caindo. Então ele ia vir caindo, professor. Só que a cidade do Rio de Janeiro ia andar mais aqui, ó, do que o foguete caindo, tá certo? Significa dizer que se ele tivesse caindo, professor, com a velocidade menor, vou colocar verdinho aqui, o que ia acontecer? Ele não ia cair aqui no Rio de Janeiro, professor, ele ia cair para cá, ó. Cair por aqui, tá? Então onde é que ele ia cair, professor? Sei lá, ele podia cair bem próximo ao Rio de Janeiro, mas numa cidade vizinha, podia cair lá em Niterói, em São Gonçalo, em Itaboraí, tá certo? Ou podia cair em outro estado, como Minas Gerais, não é assim? Então ele podia cair próximo ou podia cair distante do Rio de Janeiro, mas ele não ia cair aqui, ó, no Oceano Atlântico, tá? Como ele caiu no Oceano Atlântico, o que aconteceu? O que aconteceu é que ele ia cair aqui no Rio de Janeiro, ó, e o Oceano Atlântico vem depois. Professor, então ele rodou mais rápido, ó. Enquanto a Terra girou um pouco, ele rodou mais do que a Terra e foi bater lá na frente, fazendo com que esse foguete conseguisse cair aqui no Oceano Atlântico e não na cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, qual é a nossa alternativa correta?
resolve aqui a questão, é que a velocidade angular desse cara, ele é superior à da Terra e no mesmo sentido da velocidade da Terra. Mesmo sentido da velocidade angular, porém superior. Tudo bem? Então, assim, a resolução da questão é muito simples, tá? Mas eu vou fazer mais do que isso. Vamos trabalhar aqui, tá? Um resumo desse conteúdo de velocidade angular para você poder ir para o seu Enem, tá? Então vai com esse resuminho aqui de velocidade angular, que qualquer questão que caia desse conteúdo lá na tua prova, você vai saber resolver. Vamos falar um pouco de velocidade angular? Aproveitar essa questão para isso, tá? Professor, o que é velocidade angular? Por que eu estudo velocidade angular? Tá bom? Olha aqui para o 4. Gente, se eu tenho que esse corpo aqui, essa partícula aqui, de repente ela está descrevendo um movimento circular em relação ao eixo de giro, vou destacar aqui, ó, esse aqui, ó, meu eixo de giro, em relação a um eixo de giro. Então, se esse cara está girando em relação ao meu eixo, eu pergunto quanto é que ele andou aqui de forma linear. Quer dizer, que é o valor de S. Aí você diz, ó, professor, é S. Eu aprendi lá com Tiana, né? Lá com Tiana, meu ensino fundamental. Que S, professor, é quem? S, tá? É esse arco de circunferência. S vai ser o arco de circunferência. Como é que calcula esse arco de circunferência? Ele é o ângulo θ, em radianos, dado em radianos, vezes o raio de giro, professor. Vezes o raio R de giro. Então, S é o ângulo em radianos vezes esse raio. Me diz o quanto ele anda. Aí você diz para mim, tudo bem, professor, isso está me falando quanto ele anda de forma linear. Então, por que eu vou estudar uma velocidade angular? Eu não posso resolver isso aqui com a velocidade que eu já conheço, com a velocidade linear? Eu poderia. Mas quando é que eu vou querer estar estudando a velocidade angular? Preste atenção agora, tá? Eu tenho novamente aqui um corpo que está girando em relação a um eixo, tá certo? Aí eu vou destacar dois pontos aqui, ó. Eu vou destacar esse primeiro ponto, tá? Vou chamar esse aqui, deixa eu marcar lá em cima. Vou destacar esse primeiro ponto aqui. Vou chamar isso aqui de um ponto A. Então eu tenho esse ponto A. Além do ponto A, eu vou destacar também aqui um ponto B. Eu tenho então um ponto A e um ponto B. Aí eu pergunto a vocês, como é que esses pontos estão girando? Aí um aluno vai olhar para mim e vai dizer o seguinte, professor, o ponto A e o ponto B, eles giram juntos. Eles giram juntos. Tá certo? E vai estar certo, isso está certo. O ponto A e B estão girando juntos. No entanto, outro aluno que esteja observando bem isso aqui, ó, ele pode olhar para mim e dizer o seguinte, professor, eu estou vendo que no tempo que A levar para andar aqui, ó, uma distância que é o ângulo vezes o raio de A, o B vai andar uma distância maior, porque o raio de B é maior. Isso significa que a velocidade de A ela é menor do que a velocidade de B. B tem uma velocidade maior. Está certo, porque o raio aqui de B é um raio maior. Tá bom? Mas é o aluno que falou que os dois giravam juntos, está errado? Não, não está errado. Porque apesar da velocidade linear ser diferente, e a velocidade linear de B ser maior do que a de A, existe uma velocidade que a gente chama de velocidade angular, professor, que é a velocidade com que eles estão girando. E aí sim eu posso dizer que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Então eu tenho essa característica física que vai justificar aqui para mim que os dois giram, tá certo? Com a mesma velocidade angular. Os dois giram iguais aqui, né? Estão girando com a mesma velocidade angular. Tudo bem?
Ah, professor, tá certo. Então, para isso que eu vou estudar a velocidade angular. Mas como é que eu calculo essa velocidade angular? Vou trazer aqui para vocês. Como é que a gente calcula, então, a velocidade angular do corpo? Olha, atenção. A velocidade angular do meu corpo, professor, média, velocidade angular média, ela é igual à variação do ângulo, quanto ele andou em θ e não em s, tá? É o quanto ele andou no ângulo no tempo que ele leva para andar aquilo. Essa é a minha velocidade angular média, tá? Mas quando a gente está no movimento, e isso aqui cai para você, ó, quando a gente está num movimento que é um movimento do tipo movimento circular uniforme. Quando a gente está num movimento circular uniforme, essa velocidade angular não varia. Nem varia linear, nem varia angular. Tá? Se o movimento é circular uniforme, ele sempre vai dar uma volta no mesmo tempo. Depois daquele mesmo tempo, dá outra volta. E no mesmo tempo, dá outra volta. O movimento é circular e uniforme. Se o movimento é circular uniforme, essa velocidade angular não varia. Se ela não varia, quer dizer que a velocidade angular em qualquer ponto, ela é a própria velocidade angular média, professor. Ela é a velocidade angular média. Ou seja, a velocidade angular em qualquer ponto, a gente calcula, isso aqui é um ômega, tá, gente? A gente calcula como sendo a variação do ângulo no tempo. Tudo bem? Agora, professor, se isso aqui é um movimento circular uniforme, continuando aqui, se isso é um movimento circular uniforme, veja, eu posso dizer que ele anda um ângulo de 2π, já que eu estou falando de radiano, né? Eu posso dizer que ele anda um ângulo de 2π, que é uma volta completa, em quanto tempo? Ah, o movimento é circular uniforme, então ele é um movimento do tipo periódico. Se ele é um movimento periódico, isso significa que ele anda 2π, ele dá uma volta completa a cada um período. E aí a gente pode escrever, então, a nossa equação de velocidade angular como sendo 2π sobre t. E é claro que você já estudou que o período é o inverso da frequência. Estudou? Se não estudou, você vai acreditar em mim. Tá? E aí agora você já sabe. Como o período é o inverso da frequência, 1 sobre t é igual à frequência, isso quer dizer que a velocidade angular também pode ser calculada assim. Ó. Ela é 2π. No lugar de dividir pelo período, é vezes a frequência nesse movimento. Tudo bem? Tranquilo? E aí, professor, se esse movimento, presta atenção, se esse movimento é um movimento circular uniforme, eu posso então encontrar, por exemplo, aqui a velocidade linear dele. E eu digo para vocês o seguinte, ó, a velocidade linear v então é quem? Se a velocidade angular é 2π sobre t, 2π é uma volta. Mas quanto é uma volta em termo linear? Ah, eu já sei que S, quanto ele ganha, é o ângulo vezes R. Se o ângulo foi 2π, então ele anda um S, um comprimento inteiro, uma volta inteira. Então, uma volta inteira. Então, vai ser quanto? Vai ser 2π vezes o raio. Ah, então aqui, professor, V vai ser 2π vezes o raio. Sobre qual o tempo que ele leva? O tempo é t também. T está dividindo tudo, tá? Eu só botei t aqui, ó, está dividindo tudo, né, professor? Mas eu só destaquei aqui para você ver o seguinte, ó. Você está vendo que aqui tem 2π sobre t e aqui também tem 2π sobre t? Eu só estou te mostrando isso para te alertar a última coisa que você precisa saber desse conteúdo, tá? Você precisa saber que a velocidade linear ela é sempre igual à velocidade angular do corpo, que é 2π sobre t, vezes o raio, tá? Então, eu deixo vocês com esse resuminho, tá certo? De velocidade angular, do conteúdo que você precisa conhecer de velocidade angular para se dar bem lá na sua prova do Enem. E até a próxima, tá certo? Tchau, tchau.